Jesus manso e humilde de coração. Retomemos os primeiros versículos do Salmo 29. O dia de hoje nós vamos descobrindo esses segredos para a cura interior, à luz da liturgia do dia. Nesse segundo momento eu quero convidar você, à luz dos 3 primeiros versículos do Salmo, retomar a primeira leitura da missa de hoje, para descobrirmos mais alguns segredos para a cura interior. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Repita, por favor, essa frase. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Agora vamos reler essa mesma frase, começando a partir da última vírgula. Porque me livrastes, eu vos exaltarei, Senhor. Mudou alguma coisa? Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. E do jeito que eu li agora a segunda vez, porque me livrastes, eu vos exaltarei. Aqui está um grande segredo da cura interior. Eu vou retomar. Como é que o Senhor me livrou? Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Então parte de algo concreto. O que é concreto aqui? Meus. Quem são os meus inimigos? Na primeira meditação nós falamos em 2. A casca do sofrimento e a casca da sujeira. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Porque me livrastes, eu vos exaltarei, Senhor. O Senhor não permitiu que os meus inimigos... Que palavra você colocaria no lugar de inimigos? Vícios, pecados, mágoas, ressentimentos. Aqui no livro eu coloquei numa página, se eu achava isso uma beleza, 32 inimigos que a gente tem. E que precisam ser colocados à luz da graça de Deus, para que a gente possa experienciar a graça da cura interior. Um resumo, são muitos. Eu selecionei 32. Como é que eu acho? Então eu leio o livro inteirinho aqui, que a gente já acha ele direitinho. Esses inimigos que nós temos, esses inimigos que vão aparecendo com uma porção de nome em nossa vida. Aqui, assessora, ache do lado aqui onde está escrito o número 32. Que eu já arrisquei e contei. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. A ideia que o Salmo dá é que esses inimigos não estão fora de nós, que eles estão, já achou? Viu? É facinho, a gente faz a cola antes. Eu vou ler aqui na página 17, 32 sinônimos, 32 inimigos. Aí você vê, vai contando no dedo qual desses tem a ver com você. Tudo que ficou estragado no nosso passado pode e deve ser mergulhado no coração de Jesus. É preciso reviver todos os episódios que nos feriram sob debaixo o olhar misericordioso de Jesus. É preciso também
com coragem e serena perseverança, as duas mãozinhas, apresentar ao Senhor áreas ou situações de nossa vida que refletem a necessidade da oração de cura interior. 2 pontos. Agora vem a listinha, em ordem alfabética. Alcoolismo, ansiedade, apatia, ciúme doentio, complexo de inferioridade, contaminações com falsas doutrinas, dependência química, depressão, descontrole afetivo e sexual, dúvidas constantes, espírito crítico, espírito de competição, fraqueza de vontade, indiferença, infidelidade conjugal, insegurança, ira, mau humor, mentira, negativismo, nervosismo, paranoia, pessimismo, preocupação, raiva, sentimento de culpa, tensão, timidez, traumas de morte, tristeza, vícios, etc. Então aqui eu fiz uma lista, ao longo do livro vai aparecer mais. Aí você vai olhando nessa situação e vai dizendo, em que momento isso fotografa o meu coração? E o que eu vou fazer com isso? O Salmo nos dá a resposta. Porque me livrastes. O que nos lembra a palavra livrar? Libertar. Lembra que nós estamos ou estivemos presos. Primeira leitura de hoje. Os apóstolos estão presos. Olha lá, Atos 5. É a primeira leitura da missa de hoje. Eles são presos, proibidos expressamente de falar em nome de Jesus. Versículo 29. Capítulo 5 de Atos. Pedro e os apóstolos replicaram. Importa, segredo de cura interior. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Esse é um segredo fundamental. E a partir disso eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Tudo que eu falei já no primeiro momento da reflexão. Deus elevou-o pela sua mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu não teria medo nenhum de traduzir arrependimento e remissão dos pecados por cura interior. E o Evangelho de hoje à tarde vai nos planificar nessa experiência. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Do versículo 32, a leitura de hoje pula para o versículo 40. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Aos inimigos aí que nos fala o versículo 2 do Salmo 29. Açoitá-los, bater neles. O penúltimo capítulo desse livro trabalha esse tema de uma forma longa. Ordenaram-lhes, depois de açoitá-los, deram uma ordem, que não pregassem mais em nome de Jesus, e os soltaram. Conclusão da primeira leitura de hoje. Eles saíram da sala. Eles quem? Os apóstolos. Depois de terem sido presos. Depois de terem sido açoitados. O que é açoitado? Açoitado é apanhar com aquele chicote que tem os 3 pelotinhas de chumbada na ponta. Isso é açoite. Os açoites. Depois de terem sido açoitados, depois de terem sido presos, depois de ordenar que eles nunca mais falassem em Jesus,
Eles saíram da sala do grande conselho CG e GC com maiúsculo, enorme conselho, problema que a gente parece que não tem solução, cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Ou eles eram doidos, gostavam de apanhar, sadomasoquista, ou eles descobriram algo que ia além dos açoites. Agora releia esse versículo 41. Saíram da sala depois da prisão, depois da ordem, depois dos açoites, cheios de alegria, repletos de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Releia esse versículo à luz do versículo 2 do Salmo 29. Eu vos exaltarei, Senhor, cheios de alegria. Exaltar é você estar pulando, é pular de alegria, porque vós me livrastes. Os apóstolos saíram cheios de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer. O Senhor não permitiu que os meus inimigos, mesmo que fosse grande conselho, ou a lista dos 32, ou outros que você vai acrescentar nessa lista, porque eu coloquei ali o 33, é um ETC, significa, vai para frente, etc. Você pode ir enchendo sua lista. Devia ter deixado esse pedaço em branco aqui, para cada um fazer a lista. Mas também for deixar em branco, eu capaz que vendi o livro todinho em branco, né? Não adiantava nada. Eles tinham todos os motivos para estarem tristes. Nós vamos falar isso na terceira pregação de hoje, quando vamos analisar mais um versículo do Salmo à luz da segunda leitura, para desembocar na Santa Missa, só na missa que nós vamos falar do Evangelho de hoje. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Está na primeira pessoa. Observe novamente a capa do livro. Dois outros segredos que eu quero que você aprenda com a capa do livro. Primeiro, observe que quando você tem a coragem de pegar a sua vida e apresentá-la a Deus, ela recebe uma luz. Nota que a parte mais iluminada da capa, da onde está vindo essa luz? De cima, de Deus. Você viu o filme do Mel Gibson, quando cai uma gota de lágrima do céu? Isso aqui foi feito antes do filme. É essa luz. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ter a certeza absoluta da experiência do amor de Deus, aproxime-se da luz. Versículo 3, está aqui bem claro. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, versículo 4, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos, dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Mas observe duas coisas. A primeira, que essa luz, quando você apresenta, Deus ilumina. O Espírito Santo vem. Romanos 8. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. A luz de Deus nos ilumina. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas para que isso acontecer, observe como é que está escrito o título do livro. Segredos para a cura interior. Como é que chama esse tipo de letra aqui, ô professorada? Letra cursiva. Cursiva significa escrita à mão. Aqui dentro está em letra de forma, né? Isso aqui é uma letra. Sabe por que eu pedi que colocasse em letra assim? Porque se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Para que essa luz de Deus invada aquilo que está escondido na menor casca. E observe que as rasuras da casca se refletem nas rasuras da mão. Quase que passa para a mão.
É preciso que você tenha uma coragem. Só você pode fazer isso. Você precisa escrever a sua história para Deus, com a sua letra, mesmo que seja uma letra medonha de feia. Mas você tem que escrever. Por isso é cursiva. 2 segredos, portanto. Eu preciso escrever a minha história. Eu preciso. Esse é um papel meu. Ninguém pode fazer por mim. Quando eu falo ninguém, significa nem Deus. Por isso que você vai observar uma coisa no livro. Eu vou mostrando num primeiro momento, provando, mostrando pela palavra a misericórdia infinita de Deus, mostrando que Deus nos ama, até onde vai esse amor de Deus. Falo aqui isso que eu falava antes, tudo que eu falei antes está aqui espalhado dentro do texto. Dessa certeza desse amor que vai ao extremo. Falo do ministério de cura exercido por Jesus, dividido nas várias etapas. Jesus exerceu a cura interior na hora que nasceu. Jesus exerceu a cura interior depois que nasceu. Jesus exerceu a cura interior quando ele era menino. Jesus exerceu a cura interior quando ele era adolescente de 12 anos. Jesus exerceu a cura interior durante o seu ministério inteiro de vida. Jesus exerceu a cura interior na hora da sua morte. Jesus exerceu a cura interior, como falamos, depois de morto, quando ele vai à mansão dos mortos. Jesus realizou a cura interior na hora da sua ressurreição. Jesus realizou a cura interior nos dias em que estava ressuscitado, vivo, andando no meio dos apóstolos. Jesus realizou a cura interior na hora da sua ascensão e continua a realizá-la. É o único ministério que Jesus exerceu. Antes do seu nascimento, no seu nascimento, após o seu nascimento, na infância, na adolescência, na sua idade madura, na morte, depois da morte, na ressurreição e depois da ressurreição. Gente, eu tento mostrar aqui para vocês algo que é lógico, algo que é óbvio. Se esse é o único ministério que Jesus exerceu, é o único, nenhum outro Jesus exerceu o tempo todo, nenhum outro. É porque esse é o mais fundamental. Esse é o primeiro grande segredo de cura interior. Eu preciso ser curado. Eu preciso mergulhar minha miséria no coração de Jesus. Senão eu não vou me encontrar, eu não vou me realizar. Não tem outra saída. Mas a sua atitude é fundamental. E aí a capa do livro reflete isso de duas formas, de 2 modos. Você apresentando a casca com as suas 2 mãos, quer dizer, o meu ser inteiro, uma coisa que eu retomo várias vezes aqui no livro. Nós precisamos rezar a partir da nossa vida. Você precisa aprender a rezar tudo aquilo que você está vivendo. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa oração, ela é muito teórica, por isso ela não dá resultado. Uma das perguntas que eu faço aqui no texto é: por que muita gente não é curada? Quais são os empecilhos, quais são os obstáculos para que realize a cura? Porque nós criamos uma instância de oração em que parece que a nossa vida não vai junto. Por isso eu tenho que ir com as 2 mãos. Eu tenho que colocar diante de Deus exatamente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. Por isso que o primeiro grande segredo para a cura interior é uma certeza. A certeza de que Deus me acolhe. A certeza de que Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo. A certeza de que eu posso abrir-me a Deus. Você vai encontrar nesse texto e também nos roteiros bíblicos de cura interior, que a pessoa bíblica, o homem bíblico, a mulher bíblica, a oração bíblica, a metodologia da oração bíblica é o grande segredo para que a gente seja curado. Nós precisamos aprender a rezar com a Bíblia, mas precisamos aprender a rezar como a Bíblia. Percebe a diferença da preposição? Eu preciso aprender a rezar com a Bíblia. E como é que eu rezo com a Bíblia? Eu pego um versículo. A Eliana fez hoje de manhã aqui maravilhosamente. Você viu que está dentro desse texto e contexto que nós estamos vivendo no dia de hoje. A Luzia nos faz isso sempre.
rezar com a Bíblia. Eu pego um texto bíblico e a partir daquele texto eu vou fazendo a palavra bíblica a minha oração. Eu vou me apropriando da palavra da Bíblia para fazer com ela a minha oração. Então eu estou rezando com a Bíblia. Mas o segredo, mais um segredo de cura interior, eu preciso aprender a rezar como a Bíblia. E como a Bíblia reza? Como o homem e a mulher bíblicos rezam, eles passam e repassam a vida deles, seja que situação for, à luz da misericórdia. Eles iluminam o problema com a luz. Esse é um segredo fundamental que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a fazer releitura da nossa vida à luz, iluminados pela certeza que a palavra nos dá. Enquanto não aprendemos a fazer isso, qualquer problema vira desgraça. E quando aprendemos a fazer isso, como eu ensino aqui, qualquer desgraça vira graça. A doença torna-se numa graça. O pecado torna-se numa graça. Já citei isso de manhã. Quando a igreja nos ensina a fazer no sábado santo, essa releitura naquele canto, exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um grande Deus anunciando. Foi lá embaixo, no meio do canto. Ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. A igreja está ensinando um segredo, que infelizmente a grande maioria dos católicos não aprenderam. Eu preciso reler minha história à luz de certeza. E essas certezas a Bíblia me dá. A certeza de que Deus me ama, me abraça, me acolhe, de que Deus é doido por mim, de que Deus é capaz de ir ao extremo. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De que Deus faz coisas impossíveis. Isso que o Cleidmar canta, e o meu sonho é que esse CD dele vendesse uns 15, 50 milhões de CDs, para que as pessoas começassem a cantar a certeza de que o impossível você pode experimentar. O impossível acontece na sua vida, porque Deus foi capaz de ir ao impossível para fazer com que você, com que eu, Léo, você que está me vendo, me assistindo aí na telinha do computador, na tela da sua televisão, ouvindo pelo rádio, que você chegasse a essa absoluta convicção. Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus é apaixonado por mim, Deus me criou para que eu seja feliz. Mas por que então eu não sou feliz? Padre, e você vai encontrar essa pergunta desse jeitinho no livro. Padre, se Deus é tão bom, se Deus ama, se Deus é misericórdia, se Deus é isso, se Deus é aquilo, então eu queria que o Senhor me explicasse como é que tem tanto sofrimento no mundo, ó. Como é que tem doença, como é que tem morte. Se Deus é tão bom, então meu pai não tinha morrido. Pois Jesus ensina como responder essas perguntas. O catecismo da sua igreja ensina você a responder essas perguntas. Você vai encontrar a resposta quando aprender a fazer releitura da sua vida, retomar a sua vida, iluminar a sua vida à luz da palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, seja o que for, se transforma. E aqui vem uma coisa mais linda e espetacular da Bíblia. Se transforma em fonte de cura para você e para as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia é um livro louco. Do ponto de vista humano, isso é um absurdo. A Bíblia ensina você a rezar o seu pecado. Pois o mundo ensina a gente a fazer o que com o pecado?
Esconder. Eu tenho que esconder as minhas deficiências, as minhas carências. A Bíblia diz não. Por isso que eu preciso aprender a rezar como a Bíblia. A Bíblia me ensina a rezar a partir do meu pecado. Gente, um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo de Davi, o Salmo 50. Quando foi que ele compôs esse salmo, que nós rezamos no mundo inteiro toda sexta-feira, toda semana, toda sexta-feira, todo padre, todo bispo, todo religioso, toda religiosa, toda pessoa que fala a liturgia das horas, reza o Salmo 50. Ele escreveu esse salmo a partir do pior dos seus pecados. Um pecado medonho, de sedução, de morte. Tanto que o profeta Natan vem até ele, mete o dedo na cara dele. Ele vai compreendendo o que nós fazemos com o nosso sofrimento. Por que é que nós não compreendemos o nosso sofrimento? E quando não compreendemos o sofrimento aumenta e torna-se cada vez mais fonte de desgraça, fonte de sofrimento para mim e para os outros. Então rezar com a Bíblia e rezar como a Bíblia significa, eu vou repassando a minha história à luz dessa certeza, iluminado. E aí eu chego a uma conclusão espetacular. Quanto mais difícil foi o problema que eu superei, maior será a minha alegria. Releia a primeira frase do Salmo de trás para frente, como nós fizemos. Por que me livrastes? Eu vos exaltarei, Senhor. Meu irmão, nós estamos buscando essa alegria. Eu vou falar na terceira pregação sobre essa alegria. Nós estamos buscando essa exaltação, esse louvor, essa felicidade. Mas não vamos encontrá-la, porque não permitimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte. Eu tenho que partir dessa experiência, a experiência de que Deus me libertou. E eu só tomo a consciência dessa experiência quando eu tomo consciência de que eu estou preso. Por isso, quando algo ruim nos acontece, nós não podemos fazer a pergunta que o mundo faz. A pergunta que o mundo faz é: por que isso me aconteceu? E quando eu falo por que isso me aconteceu, eu estou olhando para o meu passado. Pior, eu fico olhando para esse problema. Por que isso me aconteceu? E aí começa a vir pessoas e dando opiniões. Me aconteceu por isso, foi por aquilo, culpa do fulano, culpa do ciclano, isso aí já é por causa da sua avó, do seu avô, isso aí. E eu começo a justificar. E eu vou cavucando. Quanto mais cavuco a ferida, o que acontece? Ela aumenta, e além de aumentar, o que acontece? A mãe já ensina. Ela passa de um lugar para o outro. Lembra da sarna? Hoje em dia quase não tem mais sarna, né? Antigamente dava sarna, assim, rasgava o meio do dedo da gente, assim. Aí a pessoa fica coçando. Aí ela coça aqui, passa, vai cá. Aí coça ali, passa, vai lá. Aí cumprimenta a pessoa, passa para a pessoa. Porque fica cavucando. Por quê? Oh, meu Deus do céu, por que isso me aconteceu? Por que aconteceu comigo? Quem foi morrer? Ai, meu Deus do céu. Ai, que idiota de gente ser boa. Ah, meu Deus do céu, isso me... Quanto mais eu perguntar por quê, quando eu perguntar por quê, só tem uma pessoa que pode me ajudar a responder. Quem? Quando você pergunta por que isso me aconteceu, só tem um especialista nesse assunto. Porque quando eu pergunto por que, eu estou olhando para trás. O cara levou uma tijolada no peito, ficou olhando para trás para ver quem tinha jogado. Nós fazemos isso? E aí a gente desacursoa. O franguinho foi atravessar a linha do trem, enroscou o pé dele num pedacinho do trilho e não conseguia tirar.
ficou preso ali, tentando sair. De repente, o trem. Aí veio o desespero, ele começou a bater as asinhas, olhar para o céu. Galinha reza, você já notou? Acaba de beber água. Em língua ainda. É bonito ver galinha rezar. Quando aquele trem estava vindo e o franguinho ali preso em cima do trilho, onde o trem ia passar, ele começou a rezar. Nossa Senhora da Defesa, Nossa Senhora do Ataque, Nossa Senhora da lateral esquerda, ajuda eu! Ai, oh, meu Deus do céu, o trem está vindo, meu Deus! Quando ele viu que o trem estava quase chegando perto dele, ele virou para Deus e falou: também, se por acaso tem tombar, asa, não é responsabilidade minha. Meu filho, trem não vai tombar não. Vai despedaçar o trem, nem. Vai fazendo assim. Eu fico cavucando o problema, cavucando. É igual quando tem uma espinha. Você aperta. Aí fica aquela cara parecendo aquela cratera, a cara do Lúcio Mauro, aquele negócio, aquela coisa medonha na cara. Vai passar a unha assim, que lixa bem na cara dele. Por que fica ali, coisa. Já não incomoda? Quando dá uma espinha assim no meio das costas, que você não consegue tirar café da mãe. E você você pega o garfo de um lado, assim, a faca, você encosta assim. Agora tem até umas mãozinhas que vem junto a encostar, né? Encosta aqui assim. Eu fico cavucando o problema. Quanto mais eu cavuco o problema, mais eu aumento. E além de aumentar, o que acontece? Eu tenho assistência técnica 24 horas. Na hora de graça, depois vai cobrar um preço absurdo. Do único especialista em passado é o demônio. Eu cada vez estou me convencendo disso, e por isso tenho escrito bastante sobre isso. Por que que o demônio nos sugere a pergunta do porquê? Porque a única área da minha e da sua vida, grave bem isso que eu estou falando, a única área da minha e da sua vida que o demônio pode ter acesso é o nosso passado conhecido. Ele não tem acesso à minha consciência, ao meu coração, a não ser que eu abra uma porta para ele. Ele não tem acesso ao meu futuro. Ele não tem acesso ao meu presente. Cada pessoa nesse mundo pode tomar a decisão, juntar as duas mãozinhas agora e tomar uma decisão definitiva sobre sua vida. Mas há uma área da nossa vida que o demônio tem uma poderosa influência, é a única área. E essa área chama-se passado. Principalmente os pecados que não foram perdoados, as ofensas que não foram perdoadas, as situações de sofrimento, de dor, que não foram assimiladas por mim. Por isso que é um mal terrível você falar para a pessoa: não esqueça, não esqueça não. Lembra, relembre, retome. Não tenha medo de retomar. Por que será que Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa? Nunca. Porque Jesus não queria dar entrada ao demônio na vida da pessoa. Os meus filhos usuários de droga, dependentes, sabem disso. Uma das coisas que nós ensinamos em Betânia: não fale sobre o seu passado. Não converse sobre droga. Porque já que você não pode usar a droga, o encardido sugere que ao ficar falando da droga, a minha fala alimenta o pensamento alimenta a memória se abastece da lembrança,
A lembrança vai atualizando. Então, para o meu consciente, é a mesma coisa que se eu estivesse usando. Se você quer começar uma vida nova, coloque o seu passado nas mãos do Senhor. Por isso a palavra nos garante: eis que faço novas todas as coisas. Há duas áreas importantes do conhecimento e da experiência humana hoje, que nós percebemos o dedo do encardido jogando a pessoa lá no fundo do poço. Chama-se depressão e dependência química. Os dois casos estão intimamente ligados a uma visão errônea do meu passado. Ao retomar meu passado à luz do porquê, ao olhar para o meu passado, a luz não, a escuridão do porquê, com a assessoria do demônio, ele que é o pai da mentira, ele que é o pai do disfarce, ele que se traveste em anjo de luz, ele vai fazendo com que você desordene a sua vida, e aí não chega a lugar nenhum. É o pecado que aconteceu na Torre de Babel. Eles tinham material bom, eles tinham gente boa para trabalhar, mas eles não conseguiam falar a mesma língua. Eles colocaram um contra os outros. O que é o câncer? O câncer são células boas, trabalhando de forma desordenada dentro de nós. O pior câncer espiritual que existe, porque inclusive ele alimenta os outros, é o câncer da prisão ao passado, à luz do porquê. Se você quer um segredo violento, mas você vai ver que não é fácil. Se você quer um segredo violento de cura interior, eu diria, do ponto de vista humano, esse é o maior. Jamais pergunte a respeito de qualquer situação que você viveu. Jamais pergunte por quê. Nunca mais. Mas eu não estou entendendo. Ah, então que pergunta fazer? Para quê? E ao fazer a pergunta para quê, só é possível quando eu pego com as duas mãos. Eu não posso pegar só com um dedinho. Eu não posso pegar com nojo. Você não pode ter nojo de você. Assuma você com toda a sua história. Assuma você com todo o seu passado. Não fique remoendo remorso, remoendo o passado. Por quê? Porque aparentemente o remorso é muito bonito. Ele até tem uma parecência de arrependimento, mas não tem nada de arrependimento. O arrependimento leva para Deus, o remorso leva para o buraco. Judas viveu o remorso, deu no que deu. No remorso a pessoa vê problema onde não existe. Judas viu o demônio em dois menininhos que vieram brincar com ele. Aumenta o problema. Quando você fica preso a esse passado, através da pergunta do porquê, você começa a alimentar o passado. E a enxergá-lo com os olhos encardidos, sujos. E a remoer esse passado. E ao remoer esse passado, vai gerando em você o pessimismo. Você vai, tanto que eu sofri. Se eu fosse contar a minha história para você. Desde pequeno que eu sou. Meu pai não gostava de mim. Na escola eu sofri. Eu não tinha isso. Eu não tinha aquilo. Eu era assim. Eu fui injustiçado. Isso vai gerando o pessimismo. O pessimismo alimenta o negativismo. O pessimismo vem a partir da constatação errada do meu passado. O negativismo é uma visão errônea do meu presente, projetando errônea e negativamente o meu futuro. Aí eu começo, não dá certo não. Abate sobre mim o desânimo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a causa número 1 da depressão. Eu não conheço nenhuma pessoa deprimida que não fique remoendo o seu passado, especialmente as suas perdas. Segunda coisa, essa é a causa número 1 da dependência química. Eu não conheço nenhum dependente químico que não fica remoendo o seu passado. Principalmente as coisas negativas, até para justificar.
Terceira coisa, pior ainda. Essa é a causa número 1 das pessoas com demência mental. Você vai num hospício, vai visitar uma pessoa doida, louca, doente mental. Ela está remoendo o seu passado. Olha para o sofrimento. Porque nós obedecemos, primeira leitura, nós obedecemos aos homens, nós obedecemos os meios de comunicação, nós obedecemos o nosso passado, nós obedecemos os nossos preconceitos. E São Pedro nos deu um grande segredo na primeira leitura de hoje. É preciso obedecer a... E o que significa obedecer a Deus em relação ao meu passado? As duas imagens que eu dei da capa do livro. Colocar o meu problema, não interessa o tamanho dele, sob a luz. Como é que você acha alguma coisa no escuro? O sujeito estava embaixo do poste procurando, o cara falou: o que está procurando? Estou procurando minha aliança. O cara ajudou a procurar, ajudou. Mas não está. Você tem certeza que ela caiu aqui? Eu falei: não, ela caiu lá atrás. Mas você caiu lá, como é que você está procurando aqui? Ah, tá vendo que lá está escuro, como é que eu vou achar no escuro, velho? Ô, meu filho. Ou leva a luz lá onde você perdeu, ou traga o que você perdeu para a luz. Obedecer a Deus significa: eu preciso pegar meu problema, seja ele qual for, com as duas mãos. Ou, se tiver algum exagerado entre nós, com as 4 patas. Talvez para alguns a capa do livro tinha que ter mais 2 mãozinhas menorzinhas assim por baixo. Que anda mesmo. E apresentar, iluminar. Então, rezar como a Bíblia, a partir de Jesus. Quando me aconteceu alguma coisa, seja o que for, seja a desgraça que for, por pior que tenha sido a desgraça, eu vou pegar essa desgraça, esse sofrimento, essa dor, essa doença, e eu vou trazê-lo à luz de Deus. Eu vou iluminá-lo. Observe, gente, os médicos o que fazem. Acampamento passado eu estava aqui, na missa eu estava desatinado, uma dor terrível no ouvido. O show à noite com o Nelsinho, não sei nem como é que eu estava. Minha sorte é que eu já não canto nada ali, então... não escutava nada. Ele tocava num tom, eu já cantava. Aí a Luzia conseguiu uma médica em Loureiro. Fui lá, foi daqui, era meia-noite, 1h. Primeira coisa que ela fez, meteu uma luzinha no meio da testa. E outro tubo dentro do meu ouvido. Se não ilumina lá dentro, como é que ela vai ver? Podia ficar nós dois ali um dia inteiro conversando. Ela podia explicar um monte, dar uma aula para mim. Mas ela tem que ver. Ela iluminou. No que ela iluminou, ela viu que tinha um trenzinho lá dentro. Ela, pá, tem um trenzinho ali dentro. Tem que tirar esse trenzinho. O senhor prefere com seringa ou com aquele coisa lá? Falei: tanto faz, vai doer do mesmo jeito. Falei: então vamos com água. Esquentou a água. Mesmo, olha o espetáculo, doutor. Esquentou a água. Deu uma xeringada da sua senha. Ela falou: saiu já. A cerinha. Aí pegou uma pinça. Gente, era um trem do tamanho do grão de feijão. Aquilo era uma pedra que estava lá dentro. Adiantava tomar remédio? Podia ter. Tomar injeção contra dor. Vou na farmácia, vou mandar aplicar aqui uma injeção. Voltarei, 12 horas não dói. Já levo lá um buscopanzinho, toma. Mas o problema ia aumentar. Então eu precisei chegar perto de alguém que sabe. Por mais que eu sei fazer alguma coisa, eu não sou médico. E se eu fosse médico do meu ouvido, eu não teria como examinar eu. Que jeito que eu... Faça o teste com você. Dá um beijo agora no seu cotovelo. Por isso que tem dor de cotovelo. Você não consegue. Então eu precisei ir lá, virar a orelha. A doutora iluminou e enxergou o problema. Você vai no dentista. Ele vai se abrir a boca. E eles jogam um holofote lá dentro da sua...
Aí vê lá dentro. Não é assim? Tem que iluminar. Tem que acender uma luzinha, senão eu não vejo. Se você não iluminar o problema que você está vivendo, ele vai só aumentando. Sem Jesus é tudo paliativo. Eu tenho que iluminar. A única luz que pode me iluminar é o próprio Jesus, que nos dá a luz do Espírito Santo, que ilumina lá na raiz do problema. Então, se eu pergunto por quê, a resposta será sempre mais escura. Porque o responsável técnico por esse setor é aquele que não quer iluminar ninguém. Ele tinha a luz na mão e apagou o holofote. O Lúcifer, ele apagou, ele é o apacadeiro agora, apagado de tudo. Ele não quer iluminar nada, ele quer confundir mais ainda. E quando for para iluminar, ele quer fazer igual esses caras que vão filmar a gente em casamento, que vai com uma maquininha dessa, tem uma luzinha que joga nos olhos teus, que você fica assim, tudo baralho, não enxerga nada. Ele não quer iluminar você. A luz da força, da graça, da luz desse Deus, eu me coloco diante dessa luz, na pergunta, para quê? Então eu vou perguntar, eu vou iluminar, por isso que eu preciso da Bíblia na mão. Você vai ver no livro o tanto de texto que eu vou citando, do Antigo até o Novo Testamento. E alguns que vão indicando. À luz da palavra, eu vou montando o quebra-cabeça da minha vida. E vou descobrindo uma certeza absoluta. Essa é a certeza das pessoas que experimentaram Jesus Cristo ressuscitado. E a certeza é, aconteça o que acontecer, ou que já tiver acontecido em minha vida, em Cristo eu sou maioria absoluta. Pode vir os 32 inimigos, liderados pelo encardido com todo o seu exército. Se eu estou com Cristo, eu sou maioria absoluta. Em Jesus eu vou conseguir. Primeira coisa, eu vou conseguir enxergar o problema que eu estou vivendo à luz da graça de Deus. E à luz da graça de Deus eu vou inclusive descobrir se houve responsabilidade minha, se foi culpa minha, tá bom? Tem muita coisa de errado que aconteceu na sua vida e na minha vida, que foram culpa nossa, tudo bem. À luz da graça de Deus eu posso reconhecer a minha culpa, porque a luz da graça de Deus não vai gerar o remorso, vai gerar o arrependimento. Eu preciso obedecer a Deus, ouvir a palavra, escutar essa palavra, iluminar, seja o que for que você estiver vivendo, ilumina com a graça de Deus, traga para o holofote da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E o que vai acontecer com você? Primeiro, você vai compreender quais as causas que levaram a isso. E segundo, e esse é o aspecto mais espetacular, o segredo mais fascinante que Jesus Cristo veio nos ensinar, e o segredo mais fascinante para a cura interior. Seja lá o que for, seja lá o tamanho da desgraça que você viveu, seja lá o tamanho do problema que você está vivendo hoje, seja lá o tamanho da doença que você está vivendo, meu Deus é maior. Como é que o Salmo retoma? Lá embaixo no finalzinho. Espetacular. O salmista nos garante: Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. O meio do Salmo, versículo 7. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Então a primeira coisa, quando eu pergunto para quê, quando eu ilumino esse problema que eu estou vivendo, com a luz da misericórdia de Deus, com a certeza da misericórdia de Deus, primeiro, eu enxergo o meu problema segundo Deus. E como é que Deus enxerga o meu problema? Como é que Deus entra no jogo da minha vida? Quando eu trago para Ele a minha miséria, o que Ele traz dele para encaixar? Coração. E aí vira misericórdia. Aí você chega a uma certeza.
a historinha com a qual eu abro esse livro. Quando o policial chegou naquela casa, a cena era dantesca. Aquele casal que vivia há uns 10 anos naquela casa, que ninguém sabia quem eram os pais deles, nunca viram eles na igreja, era um casal que só sabia fazer era brigar, casal viciado em droga, ele viciado em droga, ela viciada em droga. Mas naquele dia o barulho foi tanto que os vizinhos chamaram a polícia. E quando a polícia chegou e entrou naquela sala, a cena foi medonha. Jogado no chão, a esposa, que saiu para buscar droga e não conseguiu, e ele matou. E desesperado pela falta de droga e pela morte da esposa, ele acabou cometendo suicídio. Mas isso não foi a cena que mais chamou a atenção do policial. Foi aquela menina, a filha única, Thalita, de 6 para 7 anos. E ela estava encostada num cantinho, mãozinhas abaixadas, olhando até com uma certa serenidade para aquela cena. O policial chamou logo um auxiliar, pegou a menina no colo, enrolou num pano e levaram a menina. Limparam aquela casa, tentaram achar familiares, não conseguiram. Os dois foram sepultados como indigentes e o conselho tutelar foi atrás de uma família para acolher a menina. Achou uma família, é muito difícil achar uma família que adote criança de 6, 7 anos. Achou. E aquela família que adotou, é uma família, graças a Deus, católica. Falou, com certeza essa menina não foi batizada, não tem sacramento, não tem nada. Então foi procurar o padre. Padre, essa menina, aquela do jornal, com certeza ela não foi batizada. O padre falou, olha, isso a gente não pode supor. Mas a igreja não pode dar duas vezes o mesmo sacramento. O que podemos fazer é fazer um sacramento sob condição. Caso não tenha sido batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente podia fazer o seguinte: vai começar a nova turma de catequese, a gente põe a menina na catequese, ela vai se enturmando, vai aprendendo. 2 anos é a catequese, quando chegar no final de 2 anos vai ter a primeira Eucaristia. 1 semana antes tem a renovação das promessas do batismo, a gente celebra o batizado dela. E logo em seguida a primeira comunhão. Ah, que beleza. E aí o padre chamou a catequista, falou, olha, você vai receber uma aluna, nunca viu falar em Jesus, nunca viu falar em Deus. Ela tem muito trauma na vida dela. Ela tem muita mágoa. Ela perdeu o pai e a mãe de uma forma absurda. Eles foram assassinados. A mãe foi assassinada pelo pai e ele pela falta da droga. Uma menina que sofreu muito. Então eu queria que você tratasse com muito cuidado, muito carinho, até para ela não se sentir fora do grupo, marginalizada. A professora então pensou numa forma da aula. Primeira aula, ela colocou uma mesinha no centro, colocou as cadeiras em meia lua. Naquela mesinha ela colocou uma imagem do Cristo misericordioso, da divina misericórdia. Jesus, muito bonita a imagem, uma roupa branquinha, saindo um raio vermelho, um raio azul, aquela imagem que nós conhecemos. Tapou com pano. Aí quando recebeu os alunos, apresentou todo mundo, cada um falou o nome, falou, hoje é a primeira aula. A primeira aula hoje nós vamos falar sobre a pessoa mais importante desse mundo. Agora, atenção. Quando eu tirar o pano, a criança que souber quem é, não fala nada. Só levanta o dedinho. Eu quero saber, mas ó, só levanta o dedo. Aí ela foi tirando as crianças lá. Tirando. Quando ela terminou de tirar, todas as crianças com o dedinho levantado. Aí ela ficou surpresa, falou, Thalita, você sabe o nome dele? Falou, o nome não sei não, professor. Aí a professora, tadinha, criança é assim, viu os outros levantar a mão, levantou. Falou, mas minha filhinha querida, se você não sabe o nome dele, por que você levantou a mão? Falou, professora, o nome eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa.
O dia que o papai e a mamãe morreram, era ele que ficou o tempo todo segurando a minha mão. Comecei esse livro com a narração de uma desgraça para mostrar que é preciso aprender a reler a vida. Não a partir da tragédia e dos problemas, mas a partir da superação dos problemas e das situações difíceis. O cristão precisa ter um referencial diferente para enxergar a vida e a história. Infelizmente estamos sendo treinados para enxergar a vida e a história a partir dos problemas e das dificuldades. Ao alimentar o cérebro com as cenas de violência e tragédias, estamos nos condicionando para enxergar a vida a partir do negativo. O negativismo gera o comportamento de derrota, provoca o pessimismo, leva a pessoa a se comportar como uma eterna vítima dos problemas. Parece que o mal é vencedor. Ser cristão é ser diferente. Também no jeito de pensar e enxergar a vida. É preciso aprender a ver os acontecimentos de nossa vida a partir da ótica da vitória, da ótica do amor de Deus. Deus, Ele sempre nos toma em seus braços na hora em que nos falta o chão. Deus sempre nos toma em seus braços na hora em que nos falta o chão. É essa experiência de amor concreto, palpável, experienciado que fundamenta a cura interior. O primeiro e mais importante segredo para que aconteça a cura interior é a certeza do amor de Deus. Essa é a mais fundamental de todas as experiências que podemos e devemos fazer. Essa é a experiência indispensável e se concretiza no encontro pessoal com Jesus Cristo hoje. E é isso que eu queria convidar você. Que você hoje pudesse retomar a sua história a partir dessa certeza. Ele estava segurando a minha mão. Feche os seus olhos um pouquinho. E relembre agora diante de Deus um momento só um. À tarde nós vamos fazer isso mais demoradamente. Relembre agora um momento de muita dor, de muito sofrimento que você viveu, de muita tristeza. Pensa nesse momento. Você perdeu o emprego, perdeu uma pessoa, descobriu uma doença. O dia que chegou o diagnóstico dessa doença sua. O dia que você descobriu que seu filho estava usando droga, que seu filho e sua filha tinham se separados. O dia que você descobriu que você estava sendo traído, traída. Pior dia da sua vida. Retoma esse dia. Aquele dia que você não gosta de lembrar muito. Olho fechado, lembra? Lembra agora. Tenta lembrar como é que você estava chorando. Como você ficou desesperado. E agora? Usando a mesma imaginação. Imagine Jesus, na sua divina misericórdia, chegando pertinho de você. Lá onde você estava, pode ser na zona, pode ser naquele lugar de pecado, não abra o olho. Lá no hospital, quando o médico, a médica falou o resultado do exame, quando aquele telefonema lhe contou o exame, quando você descobriu que estava com esse câncer, com esse vírus, com essa doença. Vai imaginando agora, não mais a médica, o médico, aquela pessoa telefonando, não. Agora vai imaginando Jesus. Jesus vestido de branco. Do coração dele flui sangue e água. 2 rios de misericórdia. Azul e vermelho. E ele vai chegando. Vai chegando. Dá sua mão para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, sem abrir o olho.
Agora sua mão é a mão de Jesus. Deixa Jesus segurar sua mão.